E aí galera, me chamo Liliane Araújo, exatamente. Estamos, adivinha em quê? No curso de Ciências Biológicas USAB. A disciplina da vez é, deixa eu te falar, Biologia Evolutiva. É isso aí. Biologia Evolutiva traz muitos questionamentos e às vezes é inevitável passar desapercebido por questionamentos clássicos como: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É ou não é verdade? Mas tem um outro questionamento também muito indagador, que é: se nós viemos do macaco, como dizem esses evolucionistas, se nós viemos do macaco, me diga então, por que os macacos ainda existem? E me diga mais, por que não tem macaco virando gente? Como é que é esse negócio aí? Mas como é? Então vamos lá. Porque na verdade, galera, a gente veio de um ancestral comum dos macacos. O que não é verdade dizer que a gente veio dos macacos. A verdade é que nós temos esse ancestral comum. Estamos lá, ancestralzinho comum, na nossa árvore filogenética. Estamos lado a lado com os primatas. E é verdade também que em testes científicos nós temos cerca de 99% de similaridade genética com os macacos. O que a gente pode falar desse ancestral é que ele já existia há 80 milhões de anos e que essa seleção natural, que a seleção natural é proposta por Darwin, aconteceu. E o resultado dessa seleção são os macacos hoje, atuais, modernos, né? E nós, seres humanos. Ou seja, falar que nós viemos do macaco não é correto. O correto seria dizer que os macacos, por exemplo, são tão atuais quanto a gente. Nós temos, na verdade, um ancestral comum. E beleza? Um outro questionamento comum da gente ouvir é: poxa, eu não vejo essas transformações acontecendo, essas mutações aí. Eu não vejo, né, acontecer essas mutações, essas transformações. Na verdade, quando as pessoas falam isso, elas estão falando da especiação, porque elas não conseguem. Vamos entender aqui o processo de especiação. Eu tenho primeiro uma espécie que vai ter então aí um isolamento geográfico, certo? Essa espécie no isolamento geográfico, ela vai sofrer mutações. Junto com a mutação do gene aí, né, essa questão genética, eu vou ter também a seleção natural atuando sobre os indivíduos. Vão me restar indivíduos ali diferentes nos dois isolamentos geográficos, ok? E aí eu vou ter o isolamento reprodutivo. O que as pessoas demoram a entender, na verdade até meio conotativo, é que isso demora, que isso leva tempo. A escala para a evolução está em milhões de anos, então não dá pra gente acompanhar. A extinção, por exemplo, a gente acompanha com muita facilidade. A gente vê aí novas espécies, cada vez mais dados de espécies em extinção. O que é que acontece? A extinção, ela ocorre por mudanças bruscas, né? Rapidez nisso. Então, já a minha especiação, são essas novas espécies, elas estão em escalas da evolução que a escala da evolução em termos de tempo leva aí milhões de anos, talvez quase impossível de uma geração conseguir acompanhar essa evolução. O que fomenta bastante a evolução são os estudos dos fósseis, os estudos que permitem comprovar, evidenciar os fatos da evolução. O questionamento que não podia faltar nesse nosso apanhado de questões sobre evolução: quem veio primeiro? Me diz aí, foi o ovo ou a galinha? Para entender um pouco melhor essa situação, né? Segundo Darwin, segundo a evolução, todos os seres vivos, né, eles descendem de um ser primitivo, de um outro ser. Então, pegando esse ponto de partida que nós temos que vir de um ser primitivo, as galinhas, né, por estudos aí, elas vêm de uma determinada ordem de dinossauros, certo? E esses dinossauros, eles já colocavam ovos. Daí, de primeira, você já pode dizer: então o ovo veio primeiro que a galinha. Mas a gente tá falando do ovo de galinha, então vamos lá. Daí, desse dinossauro, a gente teve uma espécie chamada galos domésticos, certo? Que digamos que seriam os pais da galinha. E aí, a gente já tem então aí a postura do primeiro ovo, daí descendendo a galinha. Então, nessa linha de pensamento, quem veio primeiro foi o ovo, né? Já que a gente veio de seres primitivos que já colocavam ovos. Mas é interessante lembrar que as linhagens e pensamentos, né, embasados aí nos argumentos da evolução, ou seja, você seguindo outra linha de pensamento, são sempre válidos. As opiniões, elas têm que somar e juntas chegarem a uma conclusão. Então, esse dilema do ovo e a galinha é explicado de diversas formas. A explicação mais interessante e coerente que eu encontrei foi exatamente essa. A gente se encontra no próximo desafio. Espero que vocês tenham gostado e tenham clareado um pouco as